Assiste esse vídeo antes de comprar uma GoPro 6 ou uma GoPro Hero 5. Solta a vinheta, vamos começar. Olá, tudo bem? Primeiro deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Marcos Vaz, eu sou do canal de viagem Vaz, onde eu também gravo alguns vídeos sobre GoPro, tecnologia, etc. Nesse vídeo eu vou mostrar o que você deve saber antes de comprar uma GoPro Hero 5 e também uma Hero 6. Já tenho uma relação bem antiga com a GoPro, né? Relação assim de consumidor, porque eu tenho a GoPro desde a Hero 4, mas eu comecei, a minha primeira GoPro que eu utilizei foi a Hero 2. Isso tem bastante tempo e eu gosto muito da empresa da GoPro, porque ela sempre está atualizando a tecnologia, né? Ela está sempre puxando o mercado para uma coisa melhor. E ela criou essa categoria, né, de câmeras esportivas, meio que ela popularizou também o efeito fisheye, esse olho de peixe, que você consegue ver uma foto com um campo de visão maior. Beleza, já apresentei aqui, vocês viram que eu sou fanboy mesmo da GoPro, só que esse vídeo é mais do que é mais ou menos um desabafo, né? Porque eu acho que os últimos dois lançamentos da GoPro ficaram devendo alguma coisa para os consumidores, pelo menos os consumidores antigos, e também até para os consumidores novos. A primeira coisa é que eles atualizaram, né, principalmente para 5 e para 6, eu fiquei esperando muito uma melhoria na questão do áudio, e o áudio continua uma bosta, o áudio está muito ruim. A Hero 4, na meu ver, ele tinha um áudio um pouco melhor do que a Hero 5 e a Hero 6. Eles colocaram alguns efeitos que você pode compensar o vento, mas eu que edito vídeo, né, fiz bastante vlog com o meu canal, praticamente a metade dos meus vídeos que eu fiz até então foram com a Hero 4. Hoje eu gravo com outra câmera, com essa que eu estou gravando, que é uma Canon G7X, e uma coisa que me fez mudar foi justamente a questão do áudio, porque eu gravava, entrava muito vento, ele é muito sensível ao vento, e também o som ficava muito baixo. Como eu falei, eles colocaram aqui um efeito para combater o vento, mas aí ele fica variando muito quando entra o vento, ele abaixa o volume e aí quando você fala ele explode o volume. Então fica bem difícil para editar, não recomendo você usar esse efeito aí de vento ligado. Mas você pode compensar essa deficiência da GoPro comprando um microfone externo, como você poderia fazer na Hero 4. Só que para a Hero 5 e para a Hero 6 você tem que comprar um adaptador específico. E esse adaptador específico ele custa $50. Ele não tem aquela entrada de microfone convencional. Não, ele tem uma entrada que você vai plugar o seu adaptador e nesse adaptador vai ficar um fio para fora aqui. Você vai ter que ficar carregando um negócio que é compacto, já não vai ficar tão compacto. E você vai plugar o seu microfone. Então bota aí mais $50, né? Uma câmera hoje está custando aí entre 400 e $500. A Hero 5 e a Hero 6. Uma outra coisa que foi legal na atualização dela é que ela é a prova d'água, é supostamente a prova d'água, só que o problema é essa aqui é uma Hero 5, ela quebrou. Por quê? Ela entrou água. Ela é bem sensível, né? Ela tem duas portinhas que você pode abrir e também tem essa parte da lente que são os pontos fracos da câmera. Então qualquer grão de areia, qualquer sujeirinha aqui, ela pode danificar, não danificar, né? Mas ela pode ter uma fresta que venha entrar água. Eu tinha minha GoPro aqui menos de um ano e entrou água. E eles não têm garantia quanto a esse problema. Eu entrei em contato com eles e eles me ofereceram um desconto de 60%, de 40%, aliás. Só que eu tinha que comprar no site americano e mandar para o Brasil, correndo o risco de ser taxado na alfândega. E como vocês conhecem o Correio do Brasil, a chance era muito grande. Eu optei por ficar aqui como lembrança, sei lá, peso de papel, não sei, botar ali na minha porta, sou eu, você está sendo filmado, usar como um relógio, não sei. Mas eu fiquei bem triste, né, porque não foi culpa minha, cara. Eu uso ela na praia, se entrou areia, pô, um negócio bem simples e ferrou minha câmera, que é bem cara, por sinal. Pô, é melhor falar que não é a prova d'água, né? Saudades da minha Hero 4, que já vinha com a caixinha, né? Só que eu perdi minha Hero 4 e tive que trocar de câmera. Além desse problema, é uma outra coisa que eu acabei de descobrir quando eu voltei da minha última viagem no México. Eu fui fazer um mergulho de 8 metros de profundidade. E quando eu fui utilizar minha GoPro, né, que supostamente também funciona até 10 metros de profundidade, eu descobri que o botão, esse botão aqui que tira foto, né, começa vídeo também, ele fica travado a partir mais ou menos de 5, 6 metros. Por quê? A pressão atmosférica da água ele meio que chupa aqui o botão e ele trava a câmera. Você depende desse botão, né, até para configurar, mudar a configuração para vídeo ou para foto, para time-lapse, etc. Então foi uma surpresa ingrata. Quando eu estava mergulhando, eu queria registrar um momento único lá, estava fazendo um mergulho no México e eu não consegui registrar porque a câmera travou. E como é que você vai destravar a câmera debaixo d'água? Então eu perdi praticamente as minhas filmagens, perdi minhas fotos de um negócio único que eu não sei se vou fazer novamente. Eu vejo isso como, assim, é feia essa palavra, mas é uma enganação, né? Porque ele fala que funciona até 10 metros e a partir de 6 metros ela já está inoperante. Eu também entrei em contato com o suporte aqui do Brasil da GoPro, falei esse problema, eles falaram que não tinham ciência desse problema e que eu teria que provar que a câmera tem esse problema.
Só que o problema é que se eu tiver duas GoPro, eu não consigo filmar a outra GoPro porque ela vai estar travada o botão. Então eu tenho que comprar uma outra câmera concorrente para filmar esse problema da GoPro. Larguei de mão, como eu falei, deixei aqui como peso de papel. Só que esses dois problemas que eu falei anteriormente, esse problema de entrar água e também o problema de travar o botão, ele pode ser evitado comprando uma caixinha. Só que novamente a GoPro, cara, ela atualizou e mudou a caixinha. Geralmente a caixinha do 3 e da 4 era menor e a caixinha da 5 para 6 ela é uma outra caixinha que também custa $50. Só que beleza, $50 vai proteger sua câmera, não vai travar, tudo de bom, sua câmera vai ficar mais protegida, claro que vale a pena $50. Só que o outro problema é achar essa caixinha para vender no Brasil e também fora dos Estados Unidos. Cara, eu viajei, fiquei 3 meses e meio viajando do Panamá até o México, eu não encontrei uma loja, eu rodei todas as lojas do Panamá, eu entrei no site oficial da GoPro México para comprar uma caixinha e não estava disponível. Você quebrou uma caixinha dessa aqui, para você comprar uma sobressalente, você vai penar e muito. E eu tive que comprar no Mercado Livre, arriscando, né, não sabia se era original, mas acabou vindo uma original. Dei sorte, consegui comprar por quase R$300 aqui no Mercado Livre, porque também no site da GoPro eu não conseguiria comprar diretamente deles. Uma outra coisa que também o pessoal tem reclamado, e eu também vivenciei isso, é que a 5, a Hero 5 e a Hero 6, elas travam danado. E é necessário que você tire a bateria para resetar a câmera. E isso é muito chato. Às vezes você está num lugar que você não consegue retirar a bateria porque está molhado, sua mão está molhada, você está perto do mar, você não quer correr o risco de perder a bateria ou de entrar água, mas você tem que abrir a portinha ali e colocar a sua GoPro em perigo. Espero que eles consigam atualizar, né, nas próximas atualizações do aplicativo e da câmera, consigam resolver esse problema. A GoPro está sempre atualizando o software, o firmware, não sei como é que chama, da câmera, e é sempre bom você manter na última versão. E a última coisa que você tem que saber sobre a GoPro, a Hero 5, a Hero 6, até as versões anteriores, cara, eu não sei porquê, sei lá, se é uma economia porca, é um negócio que eu não sei quanto que custa, mas eu acho que não é tão caro que eu vi no AliExpress, se eles fizessem também em quantidade. Cara, é isso aqui, né? A sua GoPro, ela não vem com um plug desse, ela vem só com um cabinho USB. Então você precisa de ter que comprar um, né, em algum lugar, ou usar do celular, ou colocar no seu computador. Mas beleza, vamos supor que você comprou a sua GoPro, você não tem computador, você só tem um plugzinho e você quer carregar o seu celular e carregar a sua GoPro quando você vai dormir. Não, você não vai conseguir porque você não tem um negócio desse. Cara, sério, é uma economia que ia fazer pouca diferença, cara. Por que não vem GoPro? Alguém sabe me responder, sério? Ou eu tô sendo muito chato, muito cri-cri aqui de reclamar porque não vem com isso? Não sei. Terminei esse vídeo aqui falando sobre a GoPro. Eu vou gravar outros vídeos, eu ainda gosto da GoPro, mesmo com esses problemas. Eu acho que a Hero 6 é uma das melhores câmeras para você que quer fazer vlog, é uma câmera mais versátil e uma qualidade também bem legal para quem quer fazer vídeo pro YouTube, para quem quer viajar e não quer carregar muito peso. Eu vou gravar, como eu falei, um vídeo tutorial, como você tirar o melhor proveito da sua GoPro. Se você quiser assistir esse vídeo aí, deixa aqui nos comentários. Eu tenho um vídeo muito legal da Hero 4 que eu gravei, as melhores configurações para vídeo. Teve uma boa repercussão, então eu pretendo gravar mais vídeos sobre a GoPro, como tirar foto sozinha, como otimizar a sua GoPro, como tirar o melhor potencial da sua GoPro, seja ela Hero 5, seja ela Hero 6, seja ela Hero 4 e anteriores. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse aí, que não é um tutorial, é mais um desabafo mesmo. GoPro, tô torcendo pra você recuperar na próxima edição da GoPro. Eu vou comprar com certeza, que eu já falei, sou um GoPro fã aqui assumido. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo Vais Aonde. Nos vemos.